Olá, bom dia, que Deus, o nosso Senhor, possa abençoar a sua vida de uma forma abundante, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 20 de dezembro, o ano é o 2025, estamos já, se aproximando, do grande dia de Natal, a grande virada de ano, e este final promete, porque o fim é melhor do que o início. Não importa as coisas que você vivenciou até agora, creia que Deus, o nosso Senhor, vai lhe estender a mão e lhe ajudar de uma forma soberana, de uma forma maravilhosa. Eu me chamo Ronald, sou o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, atualmente ali na cidade de Colombo, É um abraço muito especial à grande equipe de obreiros, membros e pessoas que amam a casa de Deus, a obra de Deus e têm participado ali também das reuniões de fé. Hoje nós temos um culto especial para a juventude da igreja, começando às 18 horas, e a nossa atenção está voltada, é claro, para amanhã, porque domingo é o grande dia do louvor, é o grande dia da adoração, é o grande dia da ação de graças, aonde a igreja se reúne para levantar as mãos e dizer ao Senhor: muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos recebidas, pelos milagres alcançados, obrigado pelos livramentos, pelas curas, enfim, por tantas maravilhas que Deus tem feito a nós. O próprio salmista disse, O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? E não há como à altura agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, realizado em nossa vida, em nosso caminho. Deus é tão soberano, é tão poderoso, tem nos guardado. Eu converso com pessoas diariamente que me relatam bênçãos, relatam maravilhas. Ontem mesmo uma senhora me procurou ali na igreja e ela estava com um caroço, assim, debaixo do braço dela. Até nós vamos falar depois com mais detalhes. O nome dela é Maria de Lourdes. E ela falou: olha, pastor, eu estava assim mexendo no meu braço, essa pele de baixo aqui, ela falou, do braço, e ela, ao apalpar, ela sentiu um caroço. Aí eu perguntei para ela qual o tamanho. Ela falou assim: o tamanho daquelas bolinhas de gude que a criançada joga na rua. E aí ela falou, claro, no começo ficou com medo, ficou meio preocupada, mas fazendo uma oração, ela falou: pastor, eu me lembrei das palavras que eu ouço aqui na igreja, eu me lembrei da fé que há em nosso coração, então eu já fui lá, já pedi para Jesus: Jesus, cura-me, sara-me. E realmente ela alcançou esta cura divina, esse milagre. Passou, o caroço desapareceu. E esse é o nosso Deus, que cura caroços, que liberta dos males, e é por isso que nós temos tantos e tantos motivos para agradecer. Então vamos juntos, reunidos, agradecer, louvar e glorificar ao nosso amado Deus, tá certo? Aqui na sede estadual, Rua José Loureiro, 603, amanhã às 7, 9, 15 e também às 18 horas. 7, 9, 15 e 18, na Rua José Loureiro, de número 603. Comigo lá em Colombo, no Alto Maracanã, Rua Abel Escuciato 366, às 9h15 e também às 18 horas. Pastor Nivaldo, que apresenta aqui também conosco o programa aos sábados, também realiza o culto lá no Sítio Cercado, Rua Isaac Ferreira da Cruz, 3800, também às 9h15 e às 18 horas. Bom dia! Bom dia que você que nos assiste aqui pela Rede Massa, Canal 4, para todo o estado do Paraná. Bom dia você que está aí ligado no SBT, os 399 municípios
do estado paranaense, acompanhando, ligadinho conosco nesta programação. Bom dia também à turma aí de Iporã, canal 46.1, né, a mais nova filial aí aberta que contempla as cidades de Iporã, Brasilândia do Sul, Alto Piquiri, cidade de Pérola, Autônia, Xamberê, Francisco Alves, Terra Roxa, Palotina, Tupaci, Maripá, Cafezal do Sul, Assis Chateaubriand e também Perobal. Olha, um abraço do pastor Ronald, um abraço aqui da equipe do Paraná na Graça. Para Grande Curitiba, região metropolitana também acompanha pela RIT TV, canal 32, né, o canal que faz a diferença. E pelas redes sociais, tanto o YouTube como o Facebook, aí para todo o Brasil, para todo o mundo. Aproveite, acesse lá, tá, o nosso canal no YouTube, acesse lá o canal no Facebook, Paraná na Graça. Já curta, comente, deixe ali o seu compartilhamento, um joinha, um gostei, né? Faça um comentário e ali coloque o seu nome, coloque o nome de seus familiares. Daqui a pouquinho eu vou realizar uma oração muito forte, pedindo a Deus que Ele toque na sua casa, que Ele abençoe o seu lar. Nesta manhã de sábado, eu também quero dedicar aí um abraço muito especial para as pessoas que moram no Pontal do Paraná. Atenção, Pontal do Paraná, hoje completando 30 anos, né, esta cidade. Fica aqui na região metropolitana de Curitiba, segundo o censo IBGE, lá nós temos 30.425 habitantes. O prefeito ali é o Rudisney Guimenes Filho. Então, né, seu prefeito, secretários, vereadores aí da cidade, as autoridades civis, militares, eclesiásticas, todo o povo, né, dessa cidade, sinta-se abraçado aqui pelo Paraná na Graça. Também a cidade de São João do Ivaí. Essa completa 61 anos, fica lá no norte central paranaense, né? O segundo censo IBGE. Lá havia, em 2022, 10.667 habitantes. O prefeito atual é o Fábio Hideki Miura. Deus abençoe aí também, né? Prefeitos, vereadores, autoridades, o povo dessa cidade, que todos sejam abraçados e recebam nesta manhã uma graça, um milagre todo especial. Esse programa, ele vem ao ar todas as manhãs, apresentado, né, na segunda-feira pelo pastor Maurício, os demais dias pelo pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, né, quando o pastor, né, não pode vir devido aos compromissos, né, da sua liderança a nível aqui de todo o estado do Paraná, vem o pastor Carlos, né, para também trazer o recado. Aos sábados eu, pastor Nivaldo também, a gente vem aqui com uma alegria no coração e daqui a pouquinho, hein, eu tenho uma palavra muito especial para compartilhar contigo, palavra essa que vai te ajudar, que vai te instruir. Quero falar hoje sobre a importância da comunicação. Nós precisamos aprender mais, né, sobre essa dádiva que Deus nos deu de conversarmos e falarmos, né, e ter uma conversa franca, sadia. Quanto mais agora aproximando-se o final do ano, que a gente se vê à roda da mesa com tantos familiares, entes queridos, então a gente precisa ter uma comunicação bem santa, bem sadia, para que a nossa família seja fortalecida e edificada a cada dia e a cada vez mais, tá bom? Você se sente abençoado por esse programa? Se a sua resposta é sim, deixa eu pedir a você, ajude esta obra. Esta obra não pode parar. Esse programa tem abençoado centenas de milhares de pessoas. Por exemplo, a dona Hermínia, lá da cidade de Guarapuava, ela relata que estava com uma lesão nos lábios, mas enquanto orava com o pastor aqui no programa Paraná na Graça, ela aplicou a água consagrada no local e hoje ela já não sente mais aquelas dores. O Ricardo também, o Ricardo não falou a cidade a qual ele é, né? Mas ele relata que quebrou o fêmur dele.
e ficou com dificuldades por causa disso de andar, mas começou a participar das orações do programa e também foi curado e agora ele está andando bem. Olha que bênção, olha que maravilha. Então esse programa tem que permanecer no ar. Para tanto, eu lhe peço a sua ajuda, eu lhe peço a sua contribuição. O Cleverson fará o favor e vai colocar aí na tela as contas da igreja. Olha só, a igreja tem convênio com esses 5 agentes bancários. Banco Bradesco, Caixa Econômica, que você também pode contribuir nas casas lotéricas. Tem o Banco do Brasil, que você também pode ajudar nos Correios, o Santander e o Banco Itaú. Então, em qualquer um desses bancos, você pode ir até a agência e fazer a sua contribuição. Ou se você é correntista e tem o aplicativo, de internet banking instalado no seu celular, aí você consegue também fazer a sua transferência bancária. Tem a chave Pix da igreja, doações@iigd.com.br. A gente sempre lembra que por se tratar do e-mail não tem um cedilha nem o tio, então fica doacois@iigd.com.br, ou ainda, modo mais fácil, você apontar o seu celular com o modo câmera ativado ali para esse QR Code que você vê na tela. Você já vai ser levado ali ao seu banco de aplicativos, coloque o valor que Deus move, toca o seu coração e envie a sua contribuição. Alguns ajudam com R$10, o pastor Fernando sempre fala, alguns dão 10, outros dão 100, outros dão 10 mil. E a união de todas essas ofertas mantém esta programação no ar. Então mande agora mesmo a sua contribuição e seja pelo nosso Deus abençoado em o nome de Cristo Jesus. Quando você terminar a sua transação bancária, você vai perceber que vai gerar aquele código Pix, aquele comprovante do seu depósito, do seu Pix, você envia aqui no WhatsApp do programa 419-9168-4141 e nós vamos, ao receber esse comprovante, pedir a Deus em seu favor também, que essa oferta que com amor, com carinho, você destinou para a obra de Deus, volte para você e volte de uma forma multiplicada em o nome de Cristo Jesus, tá certo? Olha, para abrilhantar esta manhã de sábado, nós vamos acompanhar um lindo clipe musical, especiais aí do Natal, e hoje, esse primeiro louvor aí é Jesus Quero Santidade, um especial de Natal, e após esse louvor eu volto com você examinando as Escrituras. Bom dia! Jesus, teu caminho é puro e perfeito como tu. Nele a santidade, verdade, não há outro melhor. Nesse caminho eu vou conhecer tua verdade bem mais, agir como ages, amar como amas, ouvir e ver como tu, pra que eu mostre ao mundo que caminho a seguir, com minha vida pregar tua palavra, me ensine a reconhecer tua voz
Nesta manhã, o Espírito Santo tem falado ao meu coração e eu tenho pregado na igreja por esses dias sobre a importância da comunicação. Nós precisamos nos comunicar melhor com as pessoas, principalmente com as pessoas que convivem conosco, seja na nossa própria casa, entes queridos e familiares, como também as pessoas do nosso trabalho, né? Você que estuda da tua escola, da sua faculdade, pessoas dos seus vizinhos, né? Os seus pares, né? Você que é casado, comunicar-se melhor com o seu cônjuge, porque quando nós olhamos um pouco para trás, a gente se lembra, né, de tardes, por exemplo, que passávamos ali nos comunicando com nossos avós, nossos pais, nossos tios. Porém, o tempo passou e essa correria, né, pela vida, pelos negócios, pelo dinheiro, pelas provisões, as pessoas hoje estão tão ocupadas e atarefadas que pouco tempo elas disponibilizam para esta arte, a chamada arte da comunicação, uma conversa límpida, uma conversa agradável, uma conversa frutífera, uma conversa que vai produzir frutos, que vai gerar ali um agir de Deus, vai promover a glória de Deus. Esses dias atrás eu estive em uma casa de recuperação de idosos assim, né? E eu, fui ali com um amigo, visitamos ali aquelas pessoas, conversamos com vários senhores, várias senhoras e algumas até pessoas que até relatam, a gente fica até triste, fala, ai pastor, fala lá com a minha filha, porque faz tempo que ela não vem visitar, faz tempo que a pessoa não vem me ver, e a pessoa ali se sente tão sozinha, né? E o ser humano não foi criado para viver sozinho, afastado, mas fomos criados para viver em uma sociedade. E precisamos então cultivar melhor essa nossa maneira de falar, de conversar com as pessoas e falar. Você veja, nessa casa, né, de idosos, para auxiliar aquelas pessoas, tudo que eu precisei fazer foi ouvi-los, porque eles precisavam falar, precisavam se comunicar, tinham coisas, né, como dizem, estavam entaladas, precisavam proferir tais e tais palavras e muito ajudou, muito auxiliou esses momentos, né, que ali a gente ficou, levei violão, cantei louvores, dei a eles uma palavra e sentamos para ouvi-los. Você tem ouvido a sua família? Você tem ouvido seus filhos? Você tem ouvido seu cônjuge? Porque às vezes a gente acha que as pessoas não têm muito a dizer. Esses dias eu até conversei com o irmão da igreja, olha que interessante. Esse irmão estava na igreja conversando comigo, e aí chegou lá o filho dele, ai pai. Aí ele falou assim, não, agora fica quietinho, que agora o pai está falando aqui com o pastor. Não, agora, às vezes a criança vai chamar o pai, não, fica quietinho, agora eu estou vendo aqui meu futebol, fica quietinho que agora eu estou assistindo o meu jornal. E a gente não dá o espaço, o tempo necessário para que aquela pessoa fale. E se ela não falar, se ela não se abrir, se ela não comentar o que ela sente, o que ela pensa, o que ela precisa, ela vai ficar sozinha, solitária. E isso está criando um grande abismo entre as pessoas. Estamos, às vezes, levantando muros, afastando ali as pessoas de si. Por isso, eu quero hoje, pela palavra de Deus, olha só que interessante. O livro é Tiago, capítulo 1, o versículo é o 19, que diz assim: sabei isto, meus amados irmãos. Tiago falou, gente, fiquem sabendo disso. Tomem posse desta informação. Prestem atenção, porque isto é importante. Ele falou assim, saibam disso. Atentem-se para isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar. São 3 os conselhos que Tiago, cheio do Espírito Santo, compartilha conosco. E se nós negligenciarmos qualquer um desses conselhos, colocamos a nossa comunicação familiar em grande risco. Primeiro conselho: todo homem esteja pronto para ouvir. Olha a necessidade, a importância de ouvirmos as pessoas. Será que eu estou pronto para ouvir? Ouvir até umas verdades, ouvir uma repreensão. Eu não posso ouvir apenas aquilo que agrade aos meus ouvidos, mas eu preciso ouvir aquilo que vem de Deus para mim. E por exemplo, como líder da minha casa, eu tenho que ouvir a minha casa. Você que é patrão, você ouve os seus funcionários? Você ouve as pessoas que numa cadeia hierárquica está abaixo de você? Você ouve as pessoas que vão ali te dar um conselho, que vão te oferecer uma palavra? Pessoas que são, às vezes, especialistas naquele assunto. Você ouve as pessoas, né? Ou você é aquela pessoa que quando alguém começa a falar, você já interrompe. Quando alguém começa a falar, você já corta. Se a pessoa começar ali a gaguejar, você já completa a frase dela. Porque você não tem a paciência, você não está pronto para ouvir. O segundo conselho de Tiago: seja tardio para falar. Ou seja, enquanto você ouve, não sai falando qualquer coisa. Cuide das suas palavras, atente para as suas palavras, atente para a sua comunicação. Sabe, seja tardio no falar, não seja apressado para falar, não fale a primeira coisa que venha à sua cabeça. E esse tardio em falar é algo muito importante, que eu quero aqui até gastar um tempinho para, tentar explicar isso a você. A Bíblia fala que Davi, por exemplo, era um homem sisudo em palavras, ou seja, ele tinha siso no falar, está lá em 1 Samuel 16. Ele tinha prudência no falar, ele tinha cuidado no falar, atenção no falar, siso. O Davi não saía falando, se intrometendo em assuntos que não lhe competiam. O Davi não falava palavras que ia ofender alguém, que ia machucar alguém, que ia depreciar alguém, que ia baixar a autoestima de alguém. O Davi era sisudo em palavras, ele tinha siso no falar, e as pessoas que o conheciam sabiam disso. E essa foi uma das 7 virtudes encontradas em Davi que o qualificaram a estar ali diante do rei Saul. E depois ele acabou se tornando o próprio rei em Israel, e uma das qualidades que o levou até o palácio foi essa: ser sisudo em palavras. Jesus também, ele tinha sabedoria no falar. Você veja, por exemplo, quando Jesus foi julgado ali até de forma injusta, de forma incorreta, tinha as testemunhas ali que foram pagas para mentir. Diante daquele julgamento, o que Jesus falou? Nada. Jesus ali no primeiro momento, ele fica em silêncio. Porque existem horas que eu tenho que ser tardio em falar, porque as pessoas estão ali prontas a julgar, prontas a falar, prontas a condenar, e o que a gente falar, às vezes vai trazer ainda mais ira, ainda mais revolta. Lembra lá em João 8, aquela mulher que foi pega no ato cometendo um adultério, e essa mulher é levada até a presença de Jesus, os acusadores com pedras na mão para arremessar contra aquela mulher, e perguntam para Jesus: olha, essa mulher foi pega no ato adulterando, e na lei de Moisés manda apedrejar, o que o Senhor diz? A Bíblia fala que Jesus fez silêncio e apenas escrevia com o seu dedo ali naquela areia, naquela terra. Olha que coisa interessante. Jesus viu que os ânimos estavam aflorados.
viu que as pessoas estavam nervosas, agressivas, viu que as pessoas estavam descontroladas. Então ele fez o silêncio. Só que o mesmo Jesus que no princípio fez o silêncio, depois também deu àquela mulher voz para que ela pudesse falar, porque quando os acusadores, Jesus falou, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, e cada um tinha lá também o seu pecado, e foram jogando as pedras e foram indo embora. Jesus fala para a mulher, né, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Veja que os acusadores não deram para aquela mulher a chance dela falar, dela se explicar, dela contra-argumentar, dela se defender. Mas Jesus deu a ela a voz. Jesus permitiu que ela falasse. Cadê os teus acusadores? Fala, pois é, eles foram embora. Eles não te condenaram? Não, não me condenaram. Eu também não te condeno, mas olha, eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma direção para a tua vida. Você vá, né? Você está livre. Eu estou te dando uma nova chance. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu não estou aqui para te condenar. Eu não estou aqui para lhe apontar o dedo. Eu não estou aqui para dizer que você não tem chance, que você não tem esperança. Não, não. Pode ir para sua casa. Vai. Agora, tem um detalhe, não peques mais. Então Jesus a instruiu. Jesus a ensinou. E isso fez daquela mulher, deu a ela uma nova chance. Então, como Jesus agia, nós temos que agir. Dê chance para as pessoas falarem. Se as pessoas erraram perante você, ao invés de jogar as pedras, acusar, querer que a pessoa pague, né, até o último centil, querer que a pessoa sofra as consequências. Não, faça como Jesus, seja tardio no falar. Primeiro, faça o silêncio e fale quando necessário. E que a tua palavra traga como a de Jesus, traga o perdão, traga a solução, traga, sabe, a esperança, traga uma nova chance para as pessoas. O Provérbios disse que há pessoas cujos quais a sua palavra é como a ponta de uma espada, mas a língua dos sábios, a Bíblia diz, esta é saúde. Veja que há pessoas que a língua dela é como uma ponta de espada, porque a ponta da espada é o local mais afiado da espada, aonde pega, corta, deixa marcas, deixa cicatrizes, algumas profundas. Eu já atendi tanta gente com marcas em seu coração. Pessoas que até se vestem hoje de um complexo inferior. Pessoas que se acham incapazes, se acham pormenores. E tudo isso começou com palavras que ela ouviu e, infelizmente, ela acreditou nessas palavras. Você deve conhecer alguém assim, alguém com uma língua afiada, né? Alguns até brincam dizendo que tem pessoa que não pode morder a língua, que se ela morder, ela morre envenenada, porque a língua dela é pesada. É uma língua que não respeita as pessoas, que fere, que diminui, sabe? É uma palavra assim que ofende. É uma palavra que não há o cuidado naquela palavra, não há, sabe, como Jesus, ele tinha muito a dizer, né? A Bíblia fala que Jesus tinha muito a dizer, tenho-vos muito a dizer, mas vós ainda não podeis suportar. É interessante nessa questão da comunicação de Jesus, porque antes de Jesus falar, ele primeiramente pensava na estrutura do ouvinte. Ele pensava, será que as pessoas estão preparadas para ouvir o que eu tenho a dizer? E se as pessoas não estivessem preparadas, então ele não falava. Então ele guardava o silêncio. Porque às vezes é a melhor coisa a fazer, guardarmos o silêncio. Agora, é interessante que o mesmo Jesus, que diante daquele falso julgamento, diante daquela mulher pega em adultério, fez o silêncio,
diante dos escribas, dos fariseus, aí ele já censurava de uma forma mais enérgica. Então, perceba que há um momento para se falar de forma calma, de forma branda, uma palavra que vai trazer o perdão, a reconciliação, mas também uma palavra que vai exortar, que vai corrigir, que vai mostrar um caminho, uma palavra que vai ensinar uma lição. Mas eu tenho que entender o momento certo de falar, o momento oportuno. Todo homem, vou ler de novo para você, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Você sabe qual é o pior momento de se falar algo? É na hora da ira, é na hora da raiva, é na hora da revolta, é na hora da tristeza, é na hora que uma porta se fechou. É a pior hora para abrirmos a boca e falar, porque quando nós estamos irados, revoltados, nervosos, e você se considera uma pessoa nervosa, irada, iracunda, né? A Bíblia traz esse termo iracundo, propenso à ira. A gente conhece hoje como o chamado pavio curto, pessoas que qualquer coisa, elas se exasperam, elas se enervam, elas saem de um padrão de conduta, de normalidade. Você deve conhecer pessoas assim, não é verdade? Pessoas que são agressivas, são nervosas, sabe? Que vem um ímpeto assim, ela ouve, ela já demonstra insatisfação. E esse é o pior momento de falar, porque a pessoa que está irada, ela vai pronunciar palavras que depois ela vai se arrepender. Só que tem um problema, porque as palavras que foram lançadas, assim como uma flecha que o arqueiro estende ali, tensiona o arco e solta aquela flecha, e o tempo, né? São essas três coisas, as palavras, o tempo e a flecha. Uma vez que você lançou, ela não vai voltar mais, o tempo não volta atrás, as palavras não tem como você, depois que as pronunciou, as engolir de novo. A flecha, depois que o arqueiro soltou, não tem como ele segurar mais. Aquela flecha vai atingir alguma coisa. E dependendo do que ela atingir, vai causar um grande dano, vai causar uma grande dor, vai causar um grave problema. Você já feriu alguém com as suas palavras? Você já ofendeu alguém com uma palavra? Então é momento de reconciliação. É momento de você voltar-se, chegar para essa pessoa e falar, olha, me perdoe, aquele dia eu errei, eu estava irado e eu deveria ter primeiramente entrado no meu quarto, fechado a porta, aguardado aquela ira passar, mas eu agi no ímpeto, eu agi no impulso e eu acabei ofendendo, e aí eu também fui ofendido. Então, sabe, que haja uma reconciliação. Todo homem, disse o Tiago, seja pronto para ouvir, seja tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Sabe por quê? Ele termina o texto dizendo assim, olha, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Você quer ver Deus operando na sua vida? Se a sua resposta é sim, pastor, eu quero ver Deus operando na minha vida, então vença esta ira, porque Deus, o nosso Senhor, lhe abençoará. Vamos fazer a oração do dia? A primeira oração. Poderoso Deus, em nome de Jesus, eu uno agora a minha fé com cada uma dessas pessoas que acompanham o programa Paraná na Graça conosco. Hoje, pela sua palavra, aprendemos esses 3 conselhos que através do Espírito Santo, Tiago, ele nos deu. O primeiro, estar pronto para ouvir. Meu Pai, que nós, a partir de hoje, inclinemos mais os nossos ouvidos para
ouvir e receber a necessidade das pessoas, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas têm muito a dizer, elas têm muito a falar e nós precisamos ensiná-las, ouvi-las, aprender. E enquanto elas falam de seus problemas, de seus dilemas, de suas dores, nós precisamos estar ligados, meu Pai, contigo, buscando em oração com o Senhor uma direção, uma palavra, uma orientação para compartilhar com essa pessoa, a qual a ajudará a semear em seu coração uma palavra que será enxertada, pela qual o Senhor salvará a vossa alma. Meu Deus, e precisamos da tua salvação, queremos a tua salvação em nossa família, que quando abrirmos a nossa boca, a nossa palavra traga cura, traga remédio, traga solução, traga perdão, traga fortalecimento, meu Deus, e tira de nós toda a ira, a propensão à ira, que estejamos todos sujeitos e abertos para ouvir, obedecer e cumprir assim, meu Pai, todo o teu querer, toda a sua vontade. Meu Pai, abençoa esse copo com água e todos os que com fé beberem, recebam a glória, a bênção do Senhor, em nome do Rei Jesus. Com fé, bebam da água e sejam abençoados. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus de Nazaré. Olha, lembrando, hein, amanhã queremos ver você na casa de Deus. Queremos ver você louvando ao Senhor, aqui na sede estadual, a Rua José Loureiro, de número 603. São 4 cultos, 7, 9, 15 e 18, mas especial às 9 horas da manhã, que as crianças vão se reunir para fazer aí a cantata de Natal. As crianças que vencem, às 9 horas da manhã, você vê aí esse convite, é o culto especial do dia, venham todos participar. Comigo, na rua Abel Escuciato, 366, lá no Alto Maracanã, em Colombo. Atenção, hein? Lá são 3 reuniões, especial também vai ser agora de manhã, né? Amanhã pela manhã, 9 horas da manhã, sabe por quê? Porque 9 horas receberemos um convidado muito especial, pastor Jefferson Mendes, pastor da nossa igreja, ele é líder regional lá em Pato Branco e vai estar conosco amanhã às 9 horas pela manhã no culto da ação de graças. Não podendo vir de manhã, também tem culto às 15 e às 18. Pastor Nivaldo de Oliveira Matos, que daqui a um pouquinho já vem dar continuidade ao programa, estará lá no Sítio Cercado, Rua Isaac Ferreira da Cruz, número 3800, também especial 9 da manhã, mas também 15 e às 18 horas. Bem rapidinho na tela, você vai ver aí novamente as contas da igreja. Você já enviou aí a sua contribuição esse mês? Caso você não tenha enviado ainda, está aí, olha, nós estamos precisando de ajuda. Vamos fazer um fechamento de mês em prosperidade. Chave Pix, doações@iigd.com.br, ou ainda, né, você aponta o seu celular no modo câmera para o QR Code que você vê aí na tela, ou marque a conta do seu banco de preferência. O meu banco, por exemplo, eu sou correntista lá no Bradesco, então para mim é mais fácil ali o Bradesco, eu anoto 3378, dígito 2, conta corrente 51.238, o dígito é o 9. E glórias a Deus por isso, tá bom, meus amigos? Terminou ali a contribuição, encaminhe o comprovante para o 419 9168-4141 e a gente vai orar por você e você vai receber o presente do mês, o livro das bênçãos, né? E já está chegando daqui a uns dias aí o livro das bênçãos do verão. Por enquanto nós estamos ainda aí com os bênçãos da primavera, que você pode receber, e quando chegar o bênção de verão, você seja também um dos primeiros a receber para a glória de Deus. Por aqui eu fico, tá? Mas não mude de canal não, a gente vai acompanhar a novela da vida real e depois vem o pastor Nivaldo de Oliveira Matos para dar a continuidade à programação. A você o meu abraço e lembre-se, você não está só, Deus está com você, você tem o direito de ser feliz. Deus abençoe.
Cauã nasceu em 2006 e foi diagnosticado com uma má formação no coração, chamada de cardiopatia. Mesmo assim, somente em 2009 conseguiu vaga para a primeira cirurgia. Então ele teria que ter feito uma recém-nascido, assim, no nascimento, uma, né? Até, mais ou menos 9 anos de idade, ele teria que ter feito todas as cirurgias. Ele veio operar com 11 anos, quase 11 anos. Aí, em 2016, ele foi chamado de novo para fazer essa cirurgia, né? Só que não deu, a cirurgia foi bem, né? Foi tudo certinho, só que o coração, né? Ele volta fraco. Cauã saturava, em média, 60%, 70%. Quando ele estava muito bem, com bastante oxigênio, ele saturava 75%. Para uma criança sobreviver, é muito difícil. Aí teria que fazer o transplante. Em março, a partir de março, ele foi melhorando e foi tirando as drogas. Aí com droga já não fica mais em prioridade. Em 2022, ele voltou para a fila de novo, para ver se ia fazer o transplante. Ainda tentaram ver se ele conseguia fazer a cirurgia, mas o cirurgião falou que é impossível. Era muito ruim, não conseguia subir essa escada aqui. Em setembro, ele teve uma trombose na válvula e o médico chegou a falar para a gente que ele ia vir a óbito. Até que no meio aí, quando o Cauã ficou muito mal, eu soube do pastor Yuri. Eu soube do caso do Cauã através de uma membro aqui da igreja, da Mônica, que é prima da Cláudia. Ele internou em setembro de 2023, aí ficamos 2023 até 2024. Ficamos 11 meses. 8 meses foi de espera até o coração chegar. Eu fui até o Hospital do Coração. Chegando lá, comecei a conversar com ele, comecei a conversar com a mãe dele. E no meio dessa conversa, eu dei uma palavra e fiz uma oração. Deu certo. Só que quando foi para a UTI, para recuperar lá, né, ficar nos aparelhos, ele teve mais sangramento e teve uma parada. Pediu oração ao missionário R. Soares. Ele não pediu direto, pediu uma pessoa mais próxima. E uma semana depois o coração chegou. Aí veio a pior notícia de todas. Por conta da parada, porque mais de hora parado, os médicos investindo, não tem como a pessoa voltar sem sequela. Quando ele voltou, realmente ele não falava, ele não andava, não me reconhecia, não reconhecia ninguém. Quadro vegetativo, aquela coisa muito séria, e fomos em oração, mas eu tinha uma certeza. Quando eu saí daquele hospital, eu tinha uma certeza no meu coração que ele ficaria bem. Todo mundo orando, e aí ele foi voltando aos pouquinhos, foi me reconhecendo. Umas 2 semanas para começar a dar o primeiro passinho, né? Quando ele mexia uma mão, né, o dedo, o braço, a gente já ficava feliz. Os médicos, né, mais ainda. É normal, eu tô de boa, consigo fazer tudo que eu quiser. Eu estou com 18 anos, estou andando na escada, andando em qualquer lugar aqui, não estou mais sentindo falta já, estou me sentindo muito bem. Olha, a lição que nós aprendemos nessa situação é que com Deus está todo o poder, não importa a dificuldade que a pessoa esteja enfrentando, se ela clamar ao Senhor e se firmar nas promessas dele, você pode ter certeza que a oração dela vai ser atendida. Hoje eu entendo que Deus ele não faz rejeição, que ele ama todos os filhos, né? Ele não desampara ninguém. Olá, bom dia, tudo bem? Que o Senhor Deus continue te abençoando abundantemente no nome do Senhor Jesus. Não esqueça que iremos até 7h30 da manhã. Agora a segunda parte é comigo. Você foi abençoado aí no primeiro bloco com o pastor Cleverson Ronald Silva, agora comigo, até 7h30 da manhã. Não esquecendo, tá? Assim como Deus, ele fez esse milagre acontecer através desse testemunho da novela da vida real, Deus está presente também para abençoar você. Inclusive, daqui a pouco eu quero fazer a segunda oração, o pastor Ronald fez agora. Eu vou fazer lá pelas 7h20 da manhã, eu quero fazer a segunda oração. Peço que você prepare o seu copo com água para a multiplicação da unção da oração. Porque o pastor Ronald orou, eu vou orar agora de novo. E você receberá uma grande bênção em nome do Senhor Jesus. Prepare o seu copo com água, hein? 7h20, vamos fazer a segunda oração. O meu já está preparado. Redes sociais está à sua disposição, tá? Redes sociais está à sua disposição. Você pode no canal do YouTube, como também no Facebook.
canal do YouTube, você vai se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o programa Paraná na Graça com as pessoas que você ama, que você conhece. Estamos chegando aí na semana do Natal, que o Senhor possa abençoar a sua quinta-feira, dia 25, juntamente com a sua família. Inclusive, na quarta-feira, antes, que é dia 24, eu, pastor Nivaldo Matos, estarei fazendo 3 cultos abençoadíssimos aqui na nossa Igreja da Graça do Sítio Cercado, do bairro do Sítio Cercado. Ao invés de eu fazer na quinta-feira, dia 25, eu vou fazer no dia 24, os 3 horários. E eu gostaria que você, a sua família, viesse participar comigo ali no culto de Natal que estarei fazendo na quarta-feira, no dia 24, 9 da manhã, às 14 e às 19 horas com 30 minutos, na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3800. Fiquei em frente do terminal do Sítio Cercado, aí da nossa igreja, e ao lado do supermercado Congo. Está localizado ali a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é o Castelinho, tá? E durante a semana, eu vou também, no dia 31, eu vou fazer a Vigília da Virada, hein? Vou fazer a Vigília da Virada. Eu convido todos vocês para participar dessa Vigília da Virada comigo. No dia 31, vai começar às 22 horas até a meia-noite e meia. Estaremos apresentando o ano de 2026 diante de Deus. Encerrando o 25, iniciando o 26 com o Senhor. Está escrito que Ele guarda a entrada e a saída. Então Ele guardou todo esse nosso tempo até o final do ano. E aí no início do ano Ele já vai entrar com tudo para nos abençoar. Então, virada do ano comigo ali na Isaac Ferreira da Cruz, 3800. Começará às 22 horas até a meia-noite e meia. Quero convidar todos vocês para participar comigo, tá bom? Lembrando que amanhã, na nossa igreja, nós teremos reuniões voltadas para o fortalecimento espiritual. Amanhã é domingo dos Filhos de Deus. E o pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, um amigo do Paraná, convida a todos para estar aqui na nossa sede estadual localizada na rua José Loureiro, 603, 7, 9, 15 e 18 horas. 7, 9, 15 e 18, no centro da cidade de Curitiba. Você é o nosso convidado mais que especial, tá bom? E comigo, ali no Sítio Cercado, da sede regional, 9 da manhã, às 15 e às 18 horas. O que eu vou estar fazendo amanhã? Eu estou convidando todas as pessoas que fizeram campanha nas igrejas. Você tem aquele monte de sobra de campanha, permaneceu na sua casa, então eu gostaria que você trouxesse domingo, amanhã. Por quê? Porque eu vou queimar. Você já recebeu a bênção. Você já recebeu a bênção de Deus. Mas tem aquele acúmulo de campanha, onde você vai, tem campanha guardada na sua casa. Eu quero que você tira tudo da sua casa, do quarto, da sala, do carro. Tira tudo. Traga aqui na nossa Igreja da Graça, no Sítio Cercado. Eu vou estar queimando. Deus já te abençoou. Não é porque vai queimar aquilo que Deus vai tirar, porque a bênção está no Senhor. Então, eu quero que você que fez qualquer campanha, que está aí na sua casa, recolha, traga aqui na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, do Sítio Cercado. Eu vou estar no culto das 9, das 15 e das 18 horas, e eu vou estar recolhendo, pedindo para Deus colocar a bênção dele completa, e você vai limpar a sua casa. Você vai arrancar tudo de lá, porque você já foi abençoado. Para que esse acúmulo de coisa? Então você vai trazer, eu vou queimar, tá bom? Domingo agora, hein? 9, 15 e 18 horas, você é o meu convidado mais que especial, tá bom? Quem tem um recado para dar também é o pastor Paulo Sérgio de Maringá. Ele tem um recado para te dar, inclusive você que mora em Maringá, nós temos a Igreja da Graça e o pastor Paulo Sérgio, ele tem aí um recado para te dar e eu já volto com todos vocês. Muito bem, amigos, graças a Deus, obrigado, pastor, pela oportunidade. Estamos trabalhando, fazendo algo de Deus, pregando a palavra e vendo Deus operar. Aqui em Maringá não é diferente, pastor. Aqui nós temos pregado a palavra, temos visto testemunhos. Amanhã, domingo, né? Dia especial do Senhor. É o dia em que o Senhor ressuscitou. Então procure a igreja para você ouvir a palavra. A palavra é que liberta, a palavra é o poder de Deus para libertar todo aquele que crê. E você não pode ficar de fora desta bênção. Aqui em Maringá, aqui na Avenida Mauá, 2538, estamos trabalhando 9 da manhã nesse domingo, né? Amanhã, 15 horas e 18 horas. Venha participar, você aqui daqui da cidade de Maringá, né? E também aqui nas cidades adjacentes temos igrejas da graça. Procure a igreja mais próxima da sua casa. Olha, tem um testemunho da dona Edna aqui, né? Sofria de medo, muito medo,
e se libertou do medo e da insegurança. É libertação, é libertação. Então Deus também tem para você estas bênçãos, tá bom? Busque a Deus e você será abençoado. Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém, pastor Paulo. É isso aí. Então, não esquecendo a nossa sede regional em Maringá. Você quer saber onde tem a Igreja da Graça mais próximo da sua casa? Entre em contato conosco. DDD 41 991 68 41 41. Vamos fazer o seguinte, nós vamos nos preparar agora, na semana do Natal, nós vamos ter agora uma linda canção, e aí eu já retorno com todos vocês, examinando as Escrituras. Pastor Ronald já trouxe aquela palavra abençoada ao seu coração, e agora nós vamos com a segunda palavra. Então, enquanto você vai assistindo aí esse clipe, você prepara o seu copo com água, porque depois da palavra nós vamos orar. Deus vai manifestar o poder dele. Não sai daí, que eu já volto com todos vocês. Você também com fé e amor, você está livre de toda a dor. Quem no Filho de Deus confia, deve confessar com muita alegria, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas você não será atingido, porque Jesus já lhe deu proteção. O fogo santo que Jesus lhe concedeu entrará em ação, queimando sem compaixão. Pois na sua vida o inimigo foi queimado e já perdeu. Estou livre, estou livre, estou livre, pois Jesus me libertou. Estou livre, foi no Calvário que ele se entregou, por isso estou livre. Joga na palma da mão quem tá livre aí com Jesus. Mas você não será atingido, porque Jesus já lhe deu proteção. O fogo santo que Jesus lhe concedeu entrará em ação, queimando sem compaixão. Pois na sua vida o inimigo foi queimado e já perdeu. Estou livre, estou livre, estou livre, pois Jesus me libertou. Estou livre, foi no Calvário que ele se entregou, por isso estou livre. Estou livre, estou livre, estou livre, pois Jesus me libertou. Estou livre, foi no Calvário que ele se entregou, por isso estou livre. Logo que nós já estamos na semana do Natal e na semana também para encerrar o ano, eu quero dar uma palavra, não voltado a isso, mas voltado ao amor ou à falta de amor que a pessoa está tendo para com Deus.
baseado ali no livro de Lucas, capítulo 7, no versículo 36. Iremos até o versículo 50, se der, né? Vamos nem ter que correr aí para a leitura. Então, vou fazer o seguinte, eu vou ler totalmente e depois eu explico, senão vai demorar. Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o versículo 50. Assim, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é o resumo do amor ou da falta de amor para com Jesus, para com Deus. Tá bom? Vamos para a leitura. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhos com os seus cabelos, com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, no pensamento, né? Dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe diz, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai te em paz. Então, deixar aqui de lado, Jesus foi convidado por um homem chamado Simão. Então ele convidou Jesus para estar na casa dele. Qual que era a atitude do anfitrião? Primeiro, a educação dos judeus era assim. Quando eles chamavam um convidado, ainda mais o Simão, que tinha posse, tinha que ter um empregado para poder lavar os pés dos seus convidados. Então, tinha que ter um empregado ali. E por quê? Sabe que ali é um lugar de deserto, lugar de poeira, pó. Então, era lavado o pé dos seus convidados para poder não sujar a casa. E também eles cumprimentavam, dando aquele beijo no rosto. Seja bem-vindo. E ungia a cabeça com óleo, que tem vários significados. Quando Jesus chega na casa deste homem, ele não faz nem isso. Nem o que é da educação. É a mesma coisa de alguém quando chegar na sua casa. Você convidou, você está ali na porta, opa, seja bem-vindo. Por favor, entre, sente-se, né? Quer tomar alguma coisa, um café, né? Ou uma água, sempre oferecido alguma coisa, pelo menos na educação. Nem isso ele fez com Jesus. Repare que, como Jesus foi convidado, dá para entender que o Simão ali não convidou Jesus como Senhor. Ele convidou porque Jesus era muito famoso. Então ele queria atrair uma fama. Eu convidei Jesus para vir na minha casa.
Mas nem a educação normal, ele tratou Jesus nem com educação. Que ele não fez nada disso. Entende? E às vezes esse é o tipo de relacionamento que nós estamos tendo com Deus, à distância, sem o considerar como Senhor. Porque virou uma moda hoje, todo mundo falar que é crente, né? Eu sou cristã, eu sou cristão, eu sou crente. Todo mundo agora se acha que é legal falar eu sou cristão, é legal falar que eu sou crente, que eu vou em alguma igreja. Tem vários famosos aí que tá aproveitando essa onda, se batiza nas águas, quer dar lição de moral em todo mundo. Coitados. Mas, veja bem, não estão convidando Jesus para ser Senhor, convidando pela fama. E aí nessa, das pessoas querer falar que é evangélico, ou falar que é cristão, que é religioso, já começa a gravar canções que diz que agora eu tenho um chamado de cantar para Deus e, né, que dá uma renda, né? É isso que acontece, entende? Deus não é besta, Deus não é bobo, eu também não sou e as pessoas também não são. Eu sei que alguns se convertem verdadeiramente, mas tem pessoas que estão aproveitando a onda para ganhar dinheiro, entende? Então, o que ele fez? Ele convida Jesus, mas a atitude dele não demonstra que ele o convidou como Senhor. Convidou por convidar, porque nem na educação ele tratou Jesus direito. Aí, beleza. Esse é o relacionamento que você tem com Deus? Então você está fora. Vou te falar o porquê. Aí esta mulher não foi convidada. Ela era uma prostituta, como se fala, pecadora, era prostituta. E ela sabia que Jesus estaria naquele lugar. Então ela não foi convidada, ela não pediu para entrar, ela foi no ambiente para estar com o Senhor. Sabia que ele estava naquele lugar. Passou por detrás de Jesus, nem de frente. Ela ajoelhou e chorava. Chorava muito, 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 muito. E as lágrimas dela caíam nos pés de Jesus e ela enxugava com seus cabelos. E depois ela pegou aquele vidro de perfume e untou nos pés de Jesus ali, e ali ela chorava. Aí o dono da casa, o anfitrião, que é o Simão, no pensamento dele, falou, se esse Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, que não poderia nem estar tocando nele. Porque o Simão achava que ele não era esse pecador. Então ele julgou essa mulher. Foi quando Jesus olhou para ele e falou, Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Dize a mestre, diz ele. Aí Jesus falou, olha, eu entrei na sua casa, você nem lavou os meus pés. Esta mulher está lavando os meus pés com as lágrimas dela. Você não me deu um beijo, um ósculo de seja bem-vindo. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Você não teve coragem nem de passar um óleo na minha cabeça, dando as boas-vindas. E essa está jogando perfume nos meus pés. Repare que o camarada que convidou Jesus não tratou direito. E essa mulher, ele julgou sendo uma pecadora, o Simão. Esteja atento para você que diz ser cristã, diz ser cristão e diz ser crente. Isso é uma lição para você. O Simão achava que aquela mulher era pecadora, mas e o pecado dele? Porque às vezes, quando uma pessoa começa a ir na igreja, só porque ele ora, aí começa a jogar na cara, quer mostrar a santidade, né? Eu oro 10 horas por dia, porque eu jejuo não sei quantas horas. Grandes coisas. Grandes coisas. Você vai falar isso para quê? Para mostrar a tua santidade? Então santo é o teu nome agora? Então vamos acender uma vela no teu pé, você é santo. Quer dizer, olhando para a tradição religiosa, tá? Não que é o certo. Porque tem gente que fala essas coisas só para transmitir santidade. Presta atenção, você não transmite santidade falando que você jejua, você não transmite santidade falando que você vai não sei quantas vezes na igreja, você não transmite santidade quando você fala a quantidade de hora que você ora. Isso você está mostrando que você é santo, mas você não é nada. Porque não é essas coisas que demonstra, é a atitude. É a atitude. No silêncio. Porque o Simão falou, essa mulher é uma pecadora. Como que uma pecadora dessa está tocando nesse homem? Engraçado que ele se achava o grandão.
Mas a atitude desta mulher demonstra que ela amava muito mais a Deus, sendo pecadora, do que ele que dizia que pecava menos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes você que é religioso, você acha que você é santo demais, e você despreza as outras pessoas. Você joga na cara delas que elas não são santas, que ela não vai entrar no reino de Deus, que ela é pecadora, mas que você é santo demais. Engraçado que Jesus, que era o santo, deixou aquela mulher tocar nele. E aquele camarada que era o dono da casa não queria que ela nem tocasse nele. Olha como que a história muda. Jesus, que é santo, ele permite, mesmo que a pessoa seja pecadora, tocar nele com arrependimento. Quando ela chora, ela está demonstrando arrependimento dos pecados dela. E o Simão está mostrando o orgulho que está dentro do coração dele. Você demonstra o que está dentro de você. Aí, Jesus falou assim, deixa eu te perguntar, eu vou dar o exemplo de duas pessoas que devem. Um deve 500 denários, e outro deve 50. E o que tinha 500 e o que tinha 50 não tinha condição de pagar. Então foi perdoado a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Ah, com certeza aquele que foi pago mais as dívidas. É isso mesmo. Então vamos lá. Vamos colocar pecado gravíssimo. Vamos colocar pecado gravíssimo. Homicídio. Vamos supor que a pessoa matou a outra. Um adultério também. Só coisa gravíssima. Aí, vamos supor que a pessoa cometeu isso. Então esse é o que deve 500 dinheiros, só para você ter uma ideia. Quem matou, que roubou, que adulterou, que se prostituiu, tudo isso são pecados de morte, certo? Deve 500 dinheiros, vamos colocar, que deve 500, que é o pecado dela. E outro que deve 50, vamos dar um exemplo. Esse que deve 50 é aquela pessoa que fala mal da outra, que faz fofoca. Qual que pesa mais? O que matou, o que o adulterou, o que se prostituiu, ou aquele que mentiu, aquele que enganou? Qual pecado é maior? Se olhar para o grosso, é quem matou, quem adulterou, quem se prostituiu, né? Ah, o fulano só fez fofoca, pastor. O fulano só mentiu, então o pecado dele é menos. Tudo bem. Vamos olhar comparando a isso, certo? Aquele que matou, que adulterou, que se prostituiu, se ele não se arrepender, para onde que ele vai? Vai para o inferno, certo? Aquele que mentiu, que enganou, se ele não se arrepender, ele vai para onde também? Ele vai para o inferno do mesmo jeito. Repare que, por mais que um pecado seja gravíssimo, o outro seja grave, mas se ambos não se arrepender, vai para o mesmo lugar. Então isso mostra que quem está dentro da igreja, por mais coisas que ele faz de errado, mas não se compara àquilo que ele fazia antes. Se ele não se arrepender, mesmo estando dentro da igreja, ele vai para o inferno. E aquela pessoa que está no mundo lá fora aprontando tudo, se não se arrepender, vai para o mesmo lugar. Aí chega lá no inferno, os dois se encontram. Entende? Então, ainda que um seja 500 e outro seja 50 a dívida, mas repare que Jesus falou, ambos não pôde pagar, foi perdoado. Lembre-se que é isso que Jesus quer dizer. Aquele que pecou muito e aquele que pecou pouco, ele tem o poder de perdoar ambos. Jesus quer perdoar você. Não importa o tamanho do teu pecado. Porque ambos, se um que peca mais, outro que peca menos, se os dois não se arrepender, vai para o mesmo lugar. Então está na hora, você, logo que já estamos encerrando o final de mais um ano, está na hora desse concerto com Deus. Ah, pastor, mas eu me sinto que eu acho que Deus não me aceita mais. Eu pequei muito, pastor. Eu pequei muito. Eu acho que Deus não me aceita mais. Mas você acabou de ler comigo que ele perdoa. Essa mulher era uma prostituta. O Simão, na mente dele, ele pecava menos. Mas olha, ele não julgou aquela mulher? Jesus olhou para ele e falou, Simão, uma coisa eu vou te dizer. Esta mulher fez tudo aquilo que você não fez por mim. Ele olhou para a mulher e falou, os seus pecados estão perdoados. Mas engraçado que você lendo ali, você não vê Jesus falando para o Simão que os pecados dele estão perdoados. Você sabe por quê? Porque aquela mulher foi lá porque reconheceu Jesus como Senhor. O Simão não conheceu Jesus como Senhor e não se entregou a Deus. Você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor.
e é o único que pode perdoar você de todo pecado que você já cometeu? E se você considera ele dessa forma, aonde você estiver, se você confessar o teu pecado para ele, falar, Senhor Jesus, eu pequei mesmo. Aí você cita tudo que você fez errado. O Senhor pode me perdoar? Ele vai perdoar você. Então não importa o tamanho e a gravidade do seu pecado. Aonde você estiver, ele está presente. Se você confessar ele perdoa você. Pastor, eu pequei, eu sinto que eu fiz algo errado, mas não tão grave. Você também precisa de arrependimento. Quanto o maior, quanto o menor pecado. Todos nós necessitamos de arrependimentos. Certo? Então, onde você estiver. Então, vamos lá. Então, com a atitude de Simão, ele demonstrou que ele não considera a Jesus como Senhor. Ele apenas convidou Jesus. Pode ver que não houve salvação naquela casa. Mas aquela mulher que não foi convidada, foi de supetão, é isso que tem que acontecer. Para você ter um encontro com Jesus, não pode haver barreiras. Aí, vamos lá. O anfitrião poderia dizer, mulher, eu não convidei você. Quem mandou você entrar na minha casa? Ela não foi convidada. Ele poderia barrar a entrada daquela mulher, porque era a casa dele. Mas você sabe por que ele não barrou? Porque Jesus estava naquela casa. Quando Jesus está num ambiente, ninguém pode barrar quem está indo até ele. Às vezes vamos supor que você seja um drogadita. Pastor, eu sou muito viciado. Eu tenho vontade de ir na igreja, mas eu não vou, pastor, porque eu fico pensando, tem pessoas lá dentro que me conhecem e vão ficar olhando para mim assim, eu vou ficar envergonhado. Se Jesus está lá, isso não pode ser uma barreira para você. Você tem que ultrapassar essas barreiras igual essa mulher ultrapassou. Ela não quis saber se ela foi ou não convidada, ela queria saber o seguinte, Jesus está ali e eu quero falar com ele. E ela não abriu a boca para nada. Só com essa atitude dela, ela demonstrou arrependimento, sem falar nada. É isso que você tem que fazer, passe por cima das barreiras. Ainda que algumas pessoas te conheçam, ainda que tem parente seu lá naquela igreja, naquele lugar, não importa, não interessa. Você não está indo lá por causa do teu parente, você não está indo lá por causa dos seus amigos, você não está indo lá porque pessoas te conhecem, você está indo lá porque Jesus está lá. Então não deixa que essas barreiras impeçam você de ter esse encontro pessoal com Jesus. Você precisa dar um passo de fé como essa mulher deu. E o Simão não impediu ela entrar não, porque onde Jesus está não há impedimentos. Porque ainda que haja um anfitrião, mas Deus é Senhor de todas as coisas. Por que você não toma atitude agora, nesse final de ano, e venha na igreja? Nós sabemos que o que não falta é a igreja. Vá onde você vai se sentir melhor. Vai lá. A Igreja da Graça está de portas abertas para qualquer pessoa. Em todo o estado do Paraná, onde tem uma Igreja Internacional da Graça de Deus, você será bem-vindo. Caso você vá, não que aconteça, estou dando um exemplo. Caso você vá em uma das nossas igrejas e você é atendido mal, entre em contato conosco. Entre em contato conosco que nós vamos conversar com o pastor para ver o que está acontecendo, porque todo mundo é bem tratado. Estou falando a respeito da Igreja Internacional da Graça de Deus. 991684141, você pode entrar em contato conosco. Quer saber onde tem a Igreja da Graça mais próxima da sua casa? Você mora no interior do Paraná? Nós temos a Igreja da Graça espalhada. Vamos aproveitar esse final de ano. Vamos nos consertar com Deus. Não porque eu quero o próximo ano, não. E porque nós não sabemos o dia da nossa salvação. O dia que você vai partir daqui dessa terra, você não sabe. Então nós temos que estar bem. Então aqui no centro da cidade de Curitiba, está localizado a sede mãe da Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua José Loureiro, 603. Lembrando que amanhã nós temos o culto das 7, 9, 15 e 18 horas na rua José Loureiro, 603, no centro da cidade de Curitiba. Você está em Colombo? Nós temos a sede regional de Colombo. O pastor Ronald estava aqui no primeiro bloco. Ele é o pastor daí de Colombo. Nosso líder regional em Colombo terá culto 9, 15 e 18. Lembrando que às 9 da manhã é um culto especial. Aí nós temos às 15 e às 18 horas. Na rua Abel Escuciato, 366, no Alto Maracanã. Tá bom? Vai lá. Se você mora em Colombo, você mora na região de Colombo, o pastor Ronald espera por você. Ou aqui no Sítio Cercado. Nós temos a nossa sede regional aqui no bairro do Sítio Cercado,
E eu estou pastor ali. E eu estarei amanhã no culto das 9, das 15 e das 18 horas. Vem então, venha falar comigo. Eu estarei à disposição para conversar com você, para fazer uma visita na sua casa. Se você precisa, eu estarei presente ali na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3.800. A nossa igreja ali é o Castelinho, é um castelo. E você fica de frente ao terminal do Sítio Cercado e ao lado do supermercado Condor. Você vai ver a igreja, o estacionamento da igreja. Nós temos a escolinha para os seus filhos, enfim, uma igreja ampla para melhor atender você. Então eu estarei amanhã, 9, 15 e 18 horas. Caso você queira falar comigo, eu estou à sua disposição, tá bom? E eu espero que você que me assiste agora venha estar aqui comigo. Inclusive na semana do Natal, no dia 24, eu vou fazer o culto das 9, das 14, das 7h30 da noite, no dia 24. Ao invés de fazer dia 25, que é quinta-feira, faz dia 24, dia 25 você fica com a sua família. No dia 31, eu estarei fazendo a mini vigília da virada, das 22 horas até a meia-noite 30, ali na na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3.800, na nossa Igreja da Graça, ali do Sítio Cercado. Enfim, precisando, estarei sempre à sua disposição, nós pastores da Igreja da Graça. Quer saber onde tem a Igreja da Graça mais próxima da sua casa? DDD 41 991 68 41, tá bom? Baseado nesta palavra, como que está o seu relacionamento com Deus? Está à distância como a de Simão? Ou está próximo como aquela mulher? Que mesmo sendo pecadora, ela não falou nada, mas a atitude dela demonstrava arrependimento dos pecados que ela estava cometendo. Jesus falou, os seus pecados estão perdoados, ela saiu de lá livre. Ainda falou, a tua fé te salvou. Ela recebeu a salvação naquele dia. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer perdoar os seus pecados e Ele ainda também quer salvar você. Olha quantas bênçãos que Deus tem para você ainda neste final de ano. Então, aproveita este momento que Deus está te dando. Começa a refletir na sua vida e ter uma nova vida a partir de então. Tenho certeza que Deus vai abençoar grandiosamente a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração neste momento. Você aceita a oração? Está aqui o meu copo com água. Eu quero orar por você. Não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei o que esta palavra falou ao seu coração. Falou o que no teu coração, esta palavra que Deus te deu? Se você quiser comentar, ali no canal do YouTube, no Facebook, comenta. Se for um cunho particular, não. Mas, muito particular. Mas o que Deus falou com você? O que você entendeu a respeito desta palavra? Então, você pode comentar ali o que Deus falou com você. Interage conosco, tá? Compartilhe essa mensagem do Paraná na Graça com as pessoas. Envie o link do YouTube ou vai lá no Facebook e compartilhe com as pessoas. Tá bom? Tá aí, ó. Vamos fazer isso? Eu quero que você compartilhe para abençoar as pessoas em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco em oração diante da Tua presença, Senhor, para orar por esta pessoa. Senhor, perdoa essa pessoa. Assim como aquela mulher arrependida foi por detrás, considerando que não era digna de estar na frente do Senhor. O Simão não deu aquele ósculo, mas essa mulher sabia que não tinha direito de beijar o teu rosto, porque o lugar que ela queria beijar eram os seus pés, mostrando humilhação e mostrando que ela estava se rendendo diante do Senhor. Oh Deus, a pessoa se rendendo diante da tua palavra, a pessoa se prostrando diante de ti, pedindo perdão. Perdão pelo aquilo que ela fez, perdão pelos pensamentos, pelos olhos, pelas atitudes. Pessoas estão, meu Deus, pedindo perdão ao Senhor nesta hora, de qualquer pecado que cometeu contra ti. Aquele que devia 500 como aquele que devia 50. Ambos necessitam de arrependimento. E aqui, Deus, nós estamos diante do Senhor. Nós que estamos dentro da igreja, precisamos nos arrepender de tantas coisas que falamos, que pensamos, até mesmo com os nossos olhos. E há pessoas de fora também que pecam violentamente, que também precisam de arrependimento. Todos nós precisamos, Senhor. E é por isso, eu também preciso de arrependimento e preciso do teu perdão. Então me restaura, me limpa, me purifica, como também essas pessoas. Deus, eu oro agora para que essa pessoa seja curada de qualquer doença, de qualquer enfermidade, de qualquer maldição que foi lançada sobre a vida dessa pessoa.
Eu repreendo toda praga maligna agora. Eu repreendo esta doença maldita. Eu repreendo essa enfermidade. Eu repreendo esse espírito deprimido, depressivo. Essa pessoa que vive debaixo de depressão. Essa pessoa que vive debaixo de uma tristeza. Saia, tristeza maldita. Solta a alma, solta a vida dessa pessoa agora. Eu estou mandando que este mal bata em retirada. Saia toda a praga maligna. Saia tudo que não presta da vida dessa pessoa agora. Oh Deus, nós determinamos uma mudança, determinamos uma transformação, determinamos uma virada de vida na vida dessa pessoa, que tudo venha mudar, Deus. Muda, Senhor, transforma a situação de dentro dessa casa, tira, meu Pai, esse espírito de humilhação, de vergonha, vai arrancando esse espírito, ó Deus, de vícios de dentro dessa casa, vai arrancando agora, meu Pai, as dívidas, vai arrancando agora esse espírito de desemprego, essa humilhação e vergonha que essa pessoa está passando. Saia daí toda a praga maligna, saia daí todo espírito mal. Eu estou mandando que saia da vida dessa pessoa agora. Seja repreendido o poder das trevas, seja repreendido o poder maligno. Solta, larga, abandone essa pessoa e não volte nunca mais. Eu consagro esse copo com água, Deus. Que seja o teu poder a operar na vida dessa pessoa. Que ela seja curada, limpa, transformada, liberta para a glória do teu santo nome. Eu consagro e abençoo esse copo com água e que essa pessoa receba a bênção total e completa em nome de Jesus. Beba da água, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, você foi abençoado em nome de Jesus. DDD 41 991 68 41 41, ó, o seu depoimento, seu testemunho, daquilo que Deus falou ao teu coração, daquilo que Ele fez também, porque eu creio, Deus operou na sua vida. Então você vai usar o WhatsApp para você enviar para nós aí o seu testemunho. Você pode contar o que aconteceu? DDD 41 991 68 41 41. Nós estamos chegando nos minutos finais aí, né? Dos minutos finais e não esqueça que o Senhor Deus operou, mas todos os dias estamos aqui, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã estamos sempre aqui com vocês, tá? Amanhã, 6 horas da manhã, até as 7 da manhã, pastor Fernando Ferreira de Albuquerque estará com todos vocês, tá bom? Aproveitando, eu vou pedir para você ajudar na contribuição. Estamos chegando no final do ano, nós queremos deixar todos os nossos compromissos aqui certinho para o final do ano. Então, eu peço a tua contribuição. Eu peço a tua contribuição. Vou olhar até nessa câmera aqui. Porque assim, durante todo o ano, a gente está fazendo o programa Paraná na Graça, aqui sempre ao vivo. E mais um ano o Senhor nos deu essa condição. Por quê? Porque Deus usa pessoas como você para ajudar esse programa a continuar no ar. Nós vamos para 7 anos o ano que vem já. Para 7 anos de programa, o Paraná na Graça. Olha que coisa maravilhosa. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, pessoas como você que nos ajuda financeiramente. Então, eu gostaria que se você pode nos ajudar a manter o programa no ar. Está chegando no final do mês, final do ano agora, a gente precisa da sua contribuição um pouco mais. Eu vou pedir para colocar as contas na tela. E se você sente de Deus, segundo as suas condições, é isso mesmo? Certo. Segundo as suas condições, você pode ajudar através do Bradesco, através da Caixa Econômica e através do Banco do Brasil, Banco Santander e Banco Itaú. Você pode fazer uma transferência, é um dízimo, é uma oferta especial. Talvez Deus tenha te abençoado tanto e você terá condição de abençoar um pouco mais o programa Paraná na Graça. Envie a sua contribuição, tá bom? Você pode, nesses bancos da sua preferência, faz uma transferência. Ou se você quiser usar o QR Code, liga o modo câmera do seu celular, você aponta ali. Ou caso você achar melhor, chave Pix, é tudo minúsculo e sem acento, é doacoins@iigd.com.br, doacoins@iigd.com.br. Lembrando que toda contribuição é bem-vinda. Há pessoas que podem ajudar com mais. De repente você pode
ajudar com uma oferta muito maior. Ou aquela que, pastor, eu não tenho muitas condições, mas o que eu posso, eu vou fazer. Fique à vontade. Seja abençoado em nome de Jesus, tá? Assim que você contribuir, eu só te peço encarecidamente. Tira um print, envie para nós o comprovante. O comprovante, ali quando você fizer a tua ajuda ao programa Paraná na Graça. Você envia para nós no DDD 41 991 68 41 41. Envie para nós este comprovante. Nós precisamos pegar este comprovante e a gente soma para saber o que falta até o final do mês. Então faça isso, envia para nós o comprovante no DDD 41 991 68 41 41, tá bom? E assim que você fizer, nós vamos pegar o comprovante, nós vamos enviar para você um livro ou um presente do mês. Nós temos Bênçãos da Primavera, né, que é um devocional escrito pelo nosso missionário R. Soares, e o livro O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, como recebê-lo. É o presente do mês. Duas formas pode acontecer. Se você quiser, enviaremos no conforto da sua casa, basta você enviar um endereço. Ou você pode pegar na Igreja da Graça mais próximo da sua casa. Você pode pegar na Igreja da Graça mais próximo da sua casa. É a única forma de falar muito obrigado. Fora as orações, nós vamos estar orando por você, para que Deus venha te prosperar e que você venha ter sempre em abundância. Porque nós cremos que é dando que se recebe. Se é a palavra de Deus, você também recebe a recompensa. O Senhor te abençoe abundantemente, no nome de Jesus. Você tem nos acompanhado sempre através do programa Paraná na Graça? Se você tem testemunhos, não esqueça de enviar os testemunhos para nós. Durante todo esse ano aí, 2025, se você recebeu uma bênção e não falou conosco, envia para nós. Nós queremos saber qual foi as bênçãos que Deus fez na sua vida. Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu dar esse testemunho aqui. É a dona Hermínia de Guarapuava. Ela estava com uma lesão nos lábios, enquanto orava com o pastor no Paraná na Graça, ela aplicou a água consagrada no local e hoje não sente mais dores. O Ricardo quebrou o fêmur e ficou com dificuldade para andar. Começou a participar das orações do programa e foi curado e está andando bem. Então, é o que tem acontecido. Então, envie para nós o comprovante, envia para nós aí o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, tá bom? Só para antes de encerrar o programa, dia 21, agora, terá a cantata de Natal das crianças que vencem às 9 horas da manhã. Dia 24, vai ter o culto da família, 9 da manhã, meio-dia, 14, e Natal com Jesus, às 18h30. Não esquecendo, nesse período do dia 24 do Natal, tá bom? E que o Senhor Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus, tá? Nós vamos chegando agora nos minutos finais do programa Paraná na Graça. Eu tenho certeza que Deus tem te abençoado e vai continuar te abençoando, tá bom? Quer saber? Toda vez que você tiver uma dúvida, fale conosco através do WhatsApp do programa Paraná na Graça, 991684141, tá bom? E que o Senhor Deus continue te abençoando. Precisando, estaremos sempre à sua disposição, tá bom? Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima.